Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Vejam, nós vimos a aula de sintaxe do período simples. Período simples é aquele que, conforme você estudou, só tem um único verbo na oração. O período, ele é contado de acordo com a quantidade de verbos da oração. Se você só tem um verbo na oração, o período é simples. Se você tem 2 ou mais verbos, o período ele é composto. Então, hoje, nós vamos estudar período composto. Especificamente o período composto por coordenação. Pronto. Preste atenção aqui. Quando eu digo assim, quando eu digo Maísa foi à festa, observe que nessa frase eu só tenho um verbo. Se eu só tenho um verbo, a minha frase, ela é verbal, e toda frase verbal também pode ser chamada de oração. A razão da existência de uma oração é um verbo. Eu só tenho um verbo. Se eu só tenho uma oração, o meu período ele é simples, porque a quantidade de períodos ela é feita de acordo com a quantidade de orações. Uma oração, período simples. 2 ou mais orações, período composto. O período composto, ele pode ser classificado em período composto por coordenação, período composto por subordinação e o período composto misto, que é também chamado de período composto por coordenação e subordinação. Hoje nós vamos estudar o período composto por coordenação. Se é composto, eu preciso necessariamente ter mais de um verbo. Então, observe aqui, ó. Maísa foi à festa, mas não dançou. Maísa foi à festa, mas não dançou. Observe que eu tenho o verbo ir e aqui eu tenho o verbo dançar. Como eu tenho 2 verbos, o meu período ele é composto por coordenação. Gente, e o que é um período composto por coordenação? O período composto por coordenação, ele é feito, ele é elaborado em cima de uma oração independente, mais outra oração independente. Professora, o que seria oração independente? Eu não me recordo. Veja, a oração ela é independente quando, preste atenção, nós não vamos falar de semântica, não vamos falar de significação, nós vamos falar de independência sintática. É quando uma oração ela possui todos os termos da oração nela própria. E na outra oração, ela também tem todos os termos independentes uma da outra. Como é que a gente faz essa classificação de oração dependente e oração independente? Veja, eu separei as minhas 2 orações, concorda? A primeira coisa que eu vou fazer é
eu vou cancelar a minha conjunção. Eu vou deixar apenas a oração. Então, preste atenção. Quando eu digo assim, Maísa foi à festa, eu tenho sujeito, predicado, complementos e adjuntos dentro dessa mesma oração, ou algum complemento eu fui buscar nessa outra oração. Quando eu digo Maísa foi à festa, observe que todos os termos da oração eu encontro nela própria. Maísa é o meu sujeito, foi à festa é o meu predicado. E todo sentido, todos os termos da sintaxe, eu encontro nela própria. Ok? Agora veja a outra. Não dançou. Quem é que não dançou? Você vai me dizer, Maísa. Não, eu vou te dizer que aqui, a gente cancela a conjunção. Quem é que não dançou? O sujeito, ele está oculto. Ela não dançou. Veja, ela não dançou. Eu tenho o sujeito e eu tenho o predicado, concorda? Todos os termos dessa oração eu encontrei nela própria. Ou seja, essa primeira oração é independente da segunda oração. Por quê? Todos os termos da primeira estão inseridos na primeira oração. E todos os termos da segunda estão inseridos na segunda oração. Então, quando eu tiver duas orações independentes, o período ele vai ser composto por coordenação, tá certo? Depois a gente vai ver as orações subordinadas. Por hora, vamos ver as orações coordenadas. Então, veja, eu tenho uma oração independente e outra oração independente. Quando eu tiver a junção de uma oração independente e outra oração independente, o meu período é composto por coordenação. Aí, observe aí, ainda nesse exemplo. Eu vou apagar aqui para facilitar o entendimento, porque eu risco demais. Olha aqui. Eu vou transcrever a frase aqui. Maísa foi à festa, mas não dançou. Então, você já classificou o período corretamente. Você me disse que o período ele é composto por coordenação. Por quê? Porque esse período composto aí ele é formado por duas orações independentes. O período composto por coordenação ele é dividido em oração coordenada, assindética e oração coordenada sindética. Professora, quer dizer que nesse período composto aí que a senhora passou, Maísa foi à festa, mas não dançou. Obrigatoriamente eu vou ter que ter uma oração coordenada assindética e uma oração coordenada sindética? Sim, obrigatoriamente você vai ter a oração coordenada assindética e uma oração coordenada sindética. Nós vamos ver que temos uma exceção nas orações coordenadas sindéticas alternativas, em uma situação, e a gente vai já ver. Oração coordenada assindética é aquela que não tem conjunção. Síndeto, gente, quer dizer ligação, conjunção. E a oração coordenada sindética é aquela oração que tem conjunção. Então, veja só. Quando eu digo Maísa foi à festa, você consegue enxergar aqui alguma conjunção? Não, não tem conjunção aí. Eu tenho, ó, substantivo, verbo, a união aqui, ó, da preposição mais o artigo, e eu tenho um substantivo. Eu não tenho conjunção aí. Então, como eu não tenho conjunção,
essa oração aqui, ela é coordenada assindética. E agora eu tenho a segunda oração aqui, ó. Mas não dançou. Observe que essa segunda oração, ela é iniciada por uma conjunção. Eu tenho conjunção mais, advérbio não, dançou o verbo. Então, veja, como essa oração aqui, ela tem conjunção, então ela é chamada de oração coordenada sindética. Por enquanto, eu quero que você aprenda a classificar o período composto por coordenação. A gente vai ver aqui que as orações coordenadas sindéticas, elas possuem uma classificação, tá bom? 5 classificações. Mas agora eu quero só que você aprenda a diferenciar a oração coordenada assindética da oração coordenada sindética. Observe esse outro período aqui. Joaquim está doente, logo não irá à escola. Veja, eu sei que é um período composto. Por quê? Porque eu tenho um verbo e eu tenho outro verbo. Então, o período, ele é composto. Não é período simples. Quando eu tiver 2 ou mais verbos, o período, ele é composto. Vamos olhar aqui se ele é composto por coordenação. Quando eu digo assim, primeira oração, segunda oração. Joaquim está doente. A frase, ela tem sentido? Todos os termos eu encontro dentro dela própria? Sim, todos os termos estão nela. A gente tem um sujeito simples, a gente tem um predicado nominal, a gente tem um verbo de ligação e a gente tem um predicativo do sujeito. Todos os termos eu encontrei dentro dela própria. Agora eu digo assim, ó, não irá à escola. Quem é que não irá à escola? Meu sujeito, ele está oculto. Ele não irá à escola. Observe que eu tenho um sujeito oculto. Eu tenho um predicado, né, que no caso é um predicado verbal. Eu tenho um verbo. Eu tenho aí o adjunto adverbial. Todos os termos dessa oração eu encontrei dentro dela própria. Ou seja, aqui é uma oração independente e aqui também é uma oração independente. Quando eu tiver 2 ou mais orações independentes, o meu período vai ser composto por coordenação. Agora eu quero que você olhe aí, dê uma pausa no vídeo, e eu quero que você olhe, faça a classificação de oração coordenada assindética e oração coordenada sindética. Veja se você consegue. Olha aqui. Quando eu digo Joaquim está doente, observe que eu não tenho nenhuma conjunção. Aqui, ó, eu tenho um substantivo, eu tenho um verbo e eu tenho um adjetivo. Então, aqui, ó, oração coordenada assindética. E aqui agora, logo não irá à escola. Olha aqui o logo, ó. Logo é uma conjunção. Então, se ela foi iniciada com uma conjunção, então é porque essa oração aqui é uma oração coordenada sindética. Entendeu? Eu espero que sim. Nós veremos agora que as orações coordenadas sindéticas, elas se dividem em 5.
A oração coordenada sindética, ela pode ser aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Pronto. Agora observe, preste atenção. Como é que eu vou saber, professora? Lembra do bizu, tá? A3EC. A3EC, tá? É a classificação das orações coordenadas sindéticas. Como é que eu vou saber, professora, que a oração ela é coordenada sindética aditiva, ou é oração coordenada sindética adversativa, ou oração coordenada sindética alternativa, oração coordenada sindética explicativa, ou oração coordenada sindética conclusiva? Quando eu vou saber? Gente, é muito fácil. Você precisa priorizar o estudo da conjunção. Toda vez que você tiver uma conjunção que ela soma um pensamento à primeira oração, a oração coordenada assindética, é porque a sua oração coordenada assindética ela é aditiva. A adversativa, ela vai dar uma ideia de oposição, de adversidade em relação ao que foi dito anteriormente. A alternativa, ela vai te dar uma alternância, ela vai te dar escolha. A explicativa, ela vai explicar algo sobre a oração coordenada assindética. E a conclusiva, ela vai concluir o pensamento expresso na oração coordenada assindética. Não se preocupe que a gente vai ver agora cada uma individualmente, tá? Vamos começar pela oração coordenada sindética aditiva. Oração coordenada sindética. Vá parando, escrevendo o que você acha que precisa para revisar. Oração coordenada sindética aditiva. Veja, a oração coordenada sindética aditiva é aquela que expressa uma ideia de soma, de adição, de acréscimo. Então, vamos colocar aqui para deixar o material bem organizado. Exprime ideia de soma, acréscimo, adição. Olha, talvez agora no início você vá sentir um pouco mais de dificuldade, mas quando você conseguir decorar as conjunções, só o fato de você olhar a oração e perceber que ela foi iniciada com aquela conjunção, você vai conseguir classificar automaticamente. Por isso que é importante você praticar bastante a escrita dessas conjunções e decorar, tá certo? Então, vamos lá para as conjunções, né? As conjunções aditivas, quais seriam? Vamos colocar assim. Conjunções. E nem. Gente, deixe-me só dar uma explicação prévia a respeito desse nem. Gente, o nem é a soma de e não. Então, você não pode dizer assim: eu não vi André e nem João. Por quê? Porque o i, ele já está embutido aqui dentro do nem. Quando você diz e
nem João, você está sendo redundante. O certo é você dizer, eu não vi André nem João, tá? Não esqueça. O nem é a junção do i mais o não, tá? Nem chovendo, nem fazendo sol, irei à praia. Tampouco. Não só, mas também. Não só, mas ainda. Não só, bem como. Bem como. Não só, como também. Já coloquei? Não. Não só. Como também. Não só, como ainda. Não só. Se não também. Não só gripei, se não também tossi. Veja, eu adicionei ideias, soma de ideias. Não só, se não ainda. Tanto quanto. Tanto como. Olha, presta atenção aqui nesse mais. Gente, mais com i é soma, tá? Principalmente em linguagem matemática ou na nossa linguagem coloquial do dia a dia, tá? Esse mas sem o i, ele significa porém, tá certo? Não confunda. Mas com i dá uma ideia de soma, né? E a gente usa muito na linguagem matemática ou nessa linguagem coloquial do dia a dia, né? Na fala oral. Já o mas sem o i, ele dá uma ideia de oposição, tem valor de porém, tá? Então vamos olhar aqui. Quando eu digo assim, ó, não estudo nem trabalho. Olha aqui. Eu tenho a primeira oração, tenho a segunda oração. O fato de você olhar para essa conjunção aqui, você deveria lembrar que esse nem aí, ele induz a soma. Então, aqui, você tem oração coordenada assindética, porque você olha, ó, você só tem advérbio e verbo, você não tem conjunção. Então, aí é sua oração coordenada assindética, que significa sem conjunção. Já aqui, quando você olha para essa oração, ela já foi iniciada por uma conjunção. Então, aqui eu já sei que é minha oração coordenada sindética.
Quando eu digo nem trabalho, não estudo e não trabalho. Observe que essa conjunção, ela somou um pensamento à primeira oração. Como uniu, somou, acrescentou um pensamento, uma ideia, a oração ela é coordenada sindética aditiva. Observe, qualquer oração que foi iniciada com essas conjunções aqui, ó, ela sempre vai ser oração coordenada sindética aditiva. Professora, preciso decorar as conjunções? Precisa. Sabe por quê? Porque vai facilitar a sua vida. Quando você decora, você não vai ter esse trabalho de parar para fazer análise da ideia, nem nada. Você já classifica imediatamente. Por quê? Porque você decorou a conjunção. O fato de você decorar vai facilitar o seu pensamento, o seu tempo, entendeu? Então, eu recomendo demais. Tire um tempinho, copie todas essas conjunções, porque quando você vir uma oração sendo introduzida por esse par, por essas conjunções aí, ou esses pares de conjunções, você imediatamente você já vai fazer a classificação de forma imediata, tá? Então, vamos olhar agora as orações coordenadas. Opa! Eu coloquei no singular, foi. Oração coordenada sindética adversativa. Gente, o que é adversidade? Adversidade não é uma coisa contrária, oposta, oposição? Então, a oração ela vai ser coordenada sindética adversativa toda vez que ela foi iniciada por alguma dessas conjunções aqui, ó. Mas veja que agora é sem o i, tá? Porque agora revela uma ideia de adversidade, de oposição. Mas com i indica soma. Não esqueça para não cometer qualquer barbaridade na hora da prova, tá? Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, no entanto, entretanto, só que, sendo que, ainda assim, essas são menos usadas, tá? Pronto. Então, observe aqui. Olha aqui. Quando você olha para esse período composto, a gente sabe que é composto, ó, porque eu tenho um verbo aqui e eu tenho outro verbo aqui. Então, eu já sei que o período é composto.
Quando você olha essa locução conjuntiva, por que locução conjuntiva? Porque eu tenho duas palavras. Quando você tiver só uma palavra, você vai chamar de conjunção. Quando você tiver duas ou mais palavrinhas, você vai chamar de locução conjuntiva. Então, aqui você tem locução conjuntiva. Aqui é uma palavra só, você tem conjunção, tá? Então, veja só. Quando você vir essa locução conjuntiva, veja só. Pedro pagou o livro. Se ele pagou, ele deveria ter levado, não é óbvio? Mas veja, Pedro pagou o livro, no entanto, não o pegou. Veja, é uma ideia oposta, é uma ideia contrária. Porque o normal indica geralmente uma quebra de expectativa. Porque o normal, a expectativa é o quê? Se você pagou o livro, você o pegue, né? Só que veja que aí nessa oração nós temos uma quebra de expectativa, porque ele pagou, mas não pegou o livro. Então, aqui, ó, período é composto por coordenação. Quando eu olho para essa oração aqui, eu vejo que ela não tem nenhuma conjunção. Então, ela é oração coordenada assindética. Quando eu olho para essa oração aqui, ela já é iniciada por uma locução conjuntiva. Então, ela é oração coordenada sindética. Por que sindética? Porque tem conjunção. E ela é adversativa. Indica uma quebra de expectativa. Indica uma oposição, uma ideia contrária. Entendeu, gente, qual é o trabalho? Agora sim, você pode sentir um pouco de dificuldade, não sei se você já estudou esse assunto, se é a primeira vez, mas você vai precisar praticar muito. Então, eu vou deixar as questões aí, eu vou deixar uma quantidade de frases primeiro, para que você possa fazer a classificação, e vou deixar o gabarito logo abaixo, e depois eu vou mandar só questões da banca do seu concurso para que você pratique. Veja, eu senti muita dificuldade. Assista ao vídeo várias vezes, até que você consiga compreender. Eu estou explicando de uma forma bem didática, com muita paciência. Faça toda a anotação. Não conseguiu? Tire dúvida, mande mensagem para mim, tire a dúvida e pratique. Você só vai conseguir realmente assimilar o conteúdo se você praticar muitas questões e tirar as dúvidas, tá bom? Nós vamos ver agora a oração coordenada. E outra, vá anotando essas conjunções, cole em algum lugar, bote no seu caderno de revisão, mas você precisa decorar essas conjunções, tá bom? Oração coordenada sindética alternativa. Eu quero que você preste bastante atenção, porque aqui, em alguns momentos, nós não vamos ter oração coordenada assindética, tá? Essa oração, eu deveria ter colocado aqui, né? O que é que significa, mas eu vou colocar aqui embaixo. Indica adversidade, oposição, contraste, quebra de expectativa, restrição. Pronto, eu acho que com isso dá para entender direitinho. E a oração coordenada sindética alternativa, o que ela indica? Ela indica, fica mais organizado assim, né? Indica exclusão,
escolha, que é a mesma coisa que alternativa, ou alternância, ou seja, uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. Alternância pode indicar uma inclusão, uma retificação. Vamos olhar quais são as conjunções. Como foi que eu coloquei de azul, não? Conjunções. Agora de azul. Quais são as conjunções que indicam que a oração ela é coordenada sindética alternativa? Ou, olhem, prestem bem atenção nesses pares. Ou, ora, ora. Quer, seja, seja. Talvez, talvez. Pronto, essas são as mais utilizadas. Eu quero que vocês olhem aqui, prestem atenção nesse exemplo aqui. Eu posso colocar primeiro assim, ó. Deixa eu me copiar mais pra cá. Ou ficará em casa. Vamos analisar esse aqui. Observe que aqui nessa primeira oração, olha, um verbo, outro verbo. Veja que na primeira oração eu não tenho conjunção. Ah, professora, como eu vou saber para identificar a conjunção? Decorar. A conjunção é classe de palavra fechada. Se é classe de palavra fechada, você precisa obrigatoriamente decorar. Assim como as preposições. Você já decorou as 18 preposições essenciais? Eu espero que sim. Toda classe de palavra fechada nasce para você a obrigação de decorar. Tá certo? Por quê? A classe de palavra fechada é aquela que não admite inovação, que você crie novas palavras, tá? Ah, então quer dizer que nunca foi acrescido um advérbio, por exemplo? Já, mas é um processo histórico, é um processo longo, tá? Vejam o que aconteceu com o todes, né? O pessoal, de repente, olhou assim e disse, olha, a gente vai ter que respeitar essa diversidade de gênero e, a partir de agora, todes vai ser um pronome. Né? Até que não vingou, gente. Por quê? Porque não existe. Você não pode um belo dia acordar e dizer, vou criar um pronome. A partir de hoje, Releles vai ser um pronome. Não é assim. Classe de palavra fechada, ela tem um processo inflexível para sua mudança, sabe? Um processo mais rígido para você criar novas palavras. Com a conjunção, ela é uma classe de palavra fechada. Se ela é uma classe de palavra fechada, ela não vai admitir novas mudanças assim de um dia para o outro. Então, você precisa decorar essa relação, tá bom? Então, quando eu digo ela virá ao baile, perceba que eu não tenho nenhuma conjunção. Você tem pronome, você tem verbo, aqui você tem a junção da preposição mais um artigo e você tem um substantivo. Não tenho conjunção. Então, aqui eu tenho a minha oração coordenada a sindética. Por quê? Porque não tenho conjunção. Não
tem conjunção. Agora, quando eu olho aqui, ó, ou ficará em casa, a oração ela já iniciou com uma conjunção. Verbo, preposição, substantivo. Então, veja, aqui eu tenho conjunção. Então, aqui eu tenho a minha oração coordenada sindética. E ela é alternativa. Por que alternativa? Porque ela me deu uma escolha. Ela me deu uma alternativa. Ou essa situação, ou essa situação. Então, a conjunção ou, ela é a mais utilizada. De longe, ela é a mais utilizada. Mas eu preciso dizer a você um caso bem específico para que você não incorra em erro. Veja essa oração aqui. Ora, fala com delicadeza. Ora, com... Eu queria que ficasse em apenas uma linha. Observe. O período é composto porque eu tenho dois verbos. E o período é composto por coordenação. Eu já disse a você que basta simplesmente você olhar para a conjunção que você vai conseguir identificar. Só que aqui, gente, nós não temos nenhuma oração coordenada assindética, porque observe que essa primeira oração, ela foi introduzida por um par, por um dos pares, olha aqui, ó, ora, ora. E a segunda oração também foi introduzida por ora. Então, veja que as duas orações, elas foram introduzidas por conjunção. Então, aqui eu tenho oração coordenada sindética alternativa. E aqui também eu tenho uma oração coordenada sindética alternativa. Por quê? Porque as duas orações foram introduzidas por conjunção. Veja que, se eu tivesse qualquer outro par de conjunção aqui, aconteceria da mesma forma. Você só vai ter a oração coordenada assindética quando ela não tiver conjunção. Ah, professora, mas ambas têm. Então, ambas são oração coordenada sindética, tá bom? Vamos para o nosso quarto tipo de oração coordenada sindética. Eu coloquei eu tenho um toque. Oração conclusiva. Gente, a oração coordenada sindética conclusiva é aquela em que a oração que foi iniciada por conjunção, ela conclui um pensamento anterior. Então, a gente coloca assim, ó. Exprime ideia de conclusão ou consequência. Consequência, gente, é a mesma coisa de resultado, tá? Quais são as conjunções que exprimem ideia de conclusão?
logo, portanto, por isso, pois, depois de verbo, por conseguinte, então, assim, em vista disso. Veja, não esqueça, tem uma palavrinha só, a gente chama de conjunção. Tem duas ou mais palavrinhas, a gente chama de locução conjuntiva, tá bom? Então, vamos olhar aqui. Tá já terminando. Preciso viajar urgente. Logo, não o verei. Preciso viajar urgente, logo não o verei. Observe que nós temos duas orações. Aqui eu tenho uma locução verbal, que equivale a só um verbo. Você já aprendeu o que é locução verbal, porque você viu lá na aula de verbo, primeira aula de verbo. Eu falo muito sobre a diferença entre verbo e locução verbal. Ah, professora, não sei. Volte à aula e assista. E aqui eu tenho outro verbo. Período composto e é por coordenação. Porque aqui, ó, eu tenho um sujeito, tá oculto. Eu preciso viajar urgente. Veja, você conseguiu compreender toda a oração, o sentido da oração, sem recorrer à segunda oração. Quando eu digo assim, eu não o verei. Veja, o sujeito está oculto. Eu não o verei. E você consegue compreender toda a mensagem sem precisar recorrer à primeira. Então, são orações independentes, não é isso? E a junção de duas ou mais orações independentes formam um período composto por coordenação. Quando você avalia a primeira oração, você vai fazer o seguinte, você vai procurar a conjunção. Quando eu digo preciso viajar urgente, você tem conjunção aí? Não tem. Então, aqui nós temos oração coordenada assindética. Por que assindética? Porque não tem conjunção. Não é isso? Agora, observem essa segunda aqui. A segunda oração. Ela já iniciou com uma conjunção. Então, por isso, ela é oração coordenada sindética. Perfeito? Pronto. E veja que essa oração, essa segunda oração, ela exprimiu uma conclusão do que eu disse antes. Preciso viajar urgente. Portanto, não verei. Logo, não verei. Por isso, veja, eu concluí o pensamento da oração anterior. Por conta disso, ela é conclusiva. Professora, como eu vou fazer para entender a semântica dessas conjunções? Você precisa decorar. Decorar, entendeu? Não tem muito o que ser feito. Você precisa decorar. Então, a oração que foi introduzida por alguma dessas conjunções aqui, ó, ela vai ser oração coordenada sindética conclusiva. Você precisa decorar. Por fim, nós veremos as explicativas. Oração
Vá anotando os exemplos, vá copiando as conjunções e saiba que você precisa decorar. Eu vou deixar uma lista, tá? Com algumas frases, algumas orações para você fazer a classificação e depois você responda as questões, tá certo? Mas é muita, muita prática mesmo. Gente, a oração coordenada sindética explicativa, obviamente, exprime ideia de explicação, de justificativa, né? Geralmente, essas conjunções, elas vêm depois de um verbo no imperativo. Vamos dar uma olhada nessas conjunções. Porque junto, gente. Porque junto, ele é uma conjunção explicativo ou causal. Depois a gente vai analisar lá nas orações subordinadas, tá? Mas geralmente, quando você vir esse porquê junto, você vai dizer é conjunção. Vai me dar uma explicação ou vai me dar uma causa. Decore, tá bom? Porque, que, por quanto, pois, antes de verbo. Pronto, são as mais usuais, são essas daí, tá bom? Então veja só, quando eu digo assim, ai, gente do céu. Ela não virá hoje, pois está cansada. Observe aqui. Nós temos a primeira oração, porque eu tenho um verbo aqui, e nós temos a segunda oração, porque a gente tem outro verbo. Então, o período é composto por coordenação. Logo, logo, assim que você decorar as conjunções, você sentirá facilidade para fazer essa classificação do período composto de forma automática. Por quê? Porque o seu olho já vai direto para a conjunção. Você vai saber diferenciar o que é uma conjunção coordenativa do que é uma conjunção subordinativa, tá bom? Então você olha, ela não virá hoje. Eu não tenho conjunção aqui. Eu tenho pronome, advérbio, verbo, advérbio. Não tenho conjunção. Então aqui a oração é coordenada assindética. Já aqui, ó, dá para ver, né, gente, que tem a vírgula aqui. É porque o traço. Pois está cansada. Quando eu olho para essa segunda oração, eu já vejo uma conjunção, verbo, e aqui nós temos um adjetivo, né? Que aqui é um verbo no particípio, mas ele tem valor de adjetivo. Aqui eu já vi a minha conjunção. Então, aqui eu tenho oração coordenada sindética. Por quê? Porque tem conjunção. Você consegue entender que esse pois ele está explicando por que ela não vai vir hoje? Ela não virá hoje. Por quê? Pois está cansada. Por que está cansada? Por quanto está cansada? Está dando uma explicação. Então, ela é uma oração coordenada sindética
explicativa. Decorem as conjunções, não há uma outra forma. Você vai precisar ganhar tempo na sua prova, porque você não vai ter só português. Além de ter todas as outras disciplinas, você ainda vai ter redação. Então, você precisa ganhar tempo. E a melhor forma que você tem para fazer isso é decorando, porque quando o seu olho bater em cima daquela conjunção, você já vai dizer: opa, aqui é um período composto por coordenação. Ou então aqui é um período composto por subordinação. Eu vou deixar agora umas frases, eu vou digitar e já vou deixar como gabarito lá no final, tá? Do arquivo. Eu vou digitar algumas orações e você vai fazer a classificação, tá? E depois você confere com o meu gabarito. Depois que você fizer esse exercício, eu vou colocar para você questões da banca do seu concurso, tá bom? Então, até lá e pratique, decore as conjunções. Até a próxima.